Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, louvado seja Deus. Mesmo assentado, fechemos os olhos, oremos. Deus santo, Pai amoroso, Pai de bondade, nós aqui, Senhor, na tua presença, em tua casa, na comunhão com os nossos irmãos, nos encontramos, ó Pai, mais uma vez em atitude de eterna gratidão a ti. Gratidão a um Deus que de uma forma soberana, maravilhosa e incalculável nos tirou, nos resgatou dos laços das trevas e nos trouxe, nos conduziu para junto de ti, eleitos na eternidade para andarmos contigo, para andarmos na luz, para sermos luz do mundo, em um mundo em trevas. Obrigado, ó Pai, porque até aqui nós podemos dizer que o Senhor esteve e está conosco, e a esperança nossa, que a tua palavra nos traz, que tu continuarás sendo o Senhor da igreja. E nessa noite, nesses instantes, ó Pai, e o Senhor possa estar com seus ouvidos atentos aos louvores que serão entoados, ao clamor do teu povo, a palavra que será dirigida a todos nós, ó Pai. E eu já peço que tu unjas o teu servo com sabedoria do alto, para que ele, esvaziando-se de si, ó Pai, possa se encher do teu conhecimento, da tua palavra, da tua verdade, do teu Espírito. E nós nessa noite, todos aqueles que vierem à tua casa e aqueles que forem alcançados, ó Pai, pela transmissão virtual, ó Pai, que possam também serem ricamente abençoados com cada ato litúrgico desse culto que é feito, que será prestado exclusivamente para a glória e o louvor do teu santo nome. Tudo nós te rogamos e nós te pedimos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que ele entrega cuidado sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos andas triste carregado de pesares e de dor.
conta-lhes em oração e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro, já podemos alcançar. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, eu convido a todos aqueles que podem ficar de pé, os irmãos, para abrir no Salmo de número 51 e fazer conosco essa leitura de forma alternada, e os irmãos participando também, lendo os versículos de números pares. Salmo 51, todos os 19 versículos. Dependente das versões, os irmãos possam ler com suas vozes audíveis, né? Amém? Podemos começar? Salmo 51, verso 1, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões e iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem retires do teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado
coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Louvado seja Deus. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A circunstância desta oração de Davi, todos já sabem, o que levou a ele a uma autoavaliação daquilo que ele tinha feito, da sua transgressão, do reconhecimento do seu pecado. Tudo isso após a palavra do profeta Natã tê-lo visitado e dito a ele quão horrenda coisa ele tinha cometido. E nós somos assim como Davi, pecadores que nascemos sob a égide do pecado e carentes de sermos transformados pela graça. Pecadores contumazes, que precisamos sim, um dia, ouvir a palavra que vinha do profeta, ouvir a palavra que vinha do irmão, da irmã, que vinha do Senhor através de alguém e que nos confronte o pecado. O Evangelho é o confronto do pecado humano. E essa palavra nos diz isso, do quão pequeno nós somos perante nós mesmos e perante Deus, incapazes de gerar o perdão a nós mesmos. E Davi entendeu isso. E o desejo é que nós entendamos isso sempre. E temos um Deus sempre pronto a perdoar. E como fazemos isso? Sacrifícios ao nosso Deus que agradam a Ele. E não é mais o animal que assassinado, tirado o seu sangue, espargido. O Senhor não mais se agrada disso. O 17 diz: sacrifícios agradáveis é um espírito quebrantado. Espírito quebrantado é o espírito que reconhece a sua pecaminosidade. O espírito quebrantado é aquele que está arrependido, no coração compungido, triste por ter feito algo que Deus não gostaria que fizéssemos. Um coração compungido, contrito, desses o Senhor não desprezarás. Então, onde você está, feche seus olhos e fale agora a esse Deus perdoador, que perdoou não só a Davi, mas a todos quantos vieram após ele. Nessa noite aqui, basta que nós nos quebrantemos o nosso espírito e reconheçamos a necessidade do perdão divino. Pai Santo, Deus de perdão, Deus de misericórdia, tua palavra, Senhor, nos enche de esperança, nos fala de um Deus perdoador, nos apresenta um Deus que é feliz em perdoar, um Deus que está sempre pronto a nos receber, um Deus que não nos trata segundo o mal que nós produzimos diariamente nos nossos corações. Louvado seja o teu nome para sempre, porque tu és um Deus que a misericórdia se renova a cada manhã, senão já teria acabado tudo, já teria sido consumido todos os que estão na terra. Mas a tua misericórdia, Senhor, ela ultrapassa o entendimento humano e chega até nós, pecadores arrependidos. E aqui nessa noite, agora, nós temos uma junção, uma assembleia de pecadores arrependidos, ó Pai. Que tu conheces o coração de cada um, tu conheces e sonda o íntimo de cada alma aqui presente, porque foi o Senhor que nos fez. O Senhor sabe os nossos caminhos, cada passo que nós damos. O Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. O Senhor sabe o quão é difícil retirarmos certas coisas, certas práticas, certos pensamentos da nossa vida.
Por isso, ó Pai, nós estamos aqui nesta condição de conscientes, ó Pai, de que precisamos de Ti, de que sem Ti nós não poderemos jamais andarmos na verdade. E sabendo, ó Pai, que muitas vezes saindo dessa verdade, nós encontramos um Deus pronto a nos receber e a nos perdoar. Provérbios fala de que aquele, ó Pai, que reconhece o seu pecado e deixa a prática, alcança a misericórdia. E é nessa condição que nós estamos aqui hoje, ó Pai. E pedimos Tua força, pedimos Teu alento, pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nossas vidas. Fortalece a Tua igreja em tempos tão maus, tão tenebrosos, ó Pai, que enfrentamos. De mentiras contadas, de caminhos de morte apresentados como se fosse de vida, de práticas cristãs que não estão consoantes, ó Pai, às práticas que o Senhor deixou para que andássemos nelas. Não deixa, ó Pai, que a Tua igreja fique confusa com as imagens sedutoras criadas por Satanás que reina neste mundo em trevas. Aviva, Senhor, sempre a todos nós o nosso coração e muito obrigado, nós Te damos graças pelo Teu perdão sobre nossas vidas. É isso que nós Te rogamos, Te agradecemos e pedimos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor com mais um cântico. Fala aí. Inário 74, sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu.
eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém, louvado seja Deus. Venho como estou para ser transformado. Não é para continuar como está, não, como estão dizendo por aí. Esse negócio de igreja inclusiva é uma armadilha de Satanás. Você se encontra com Cristo e a mudança é radical. Você não pode continuar fazendo o que você fazia antes. Deus não passou a aceitar o seu pecado. Isso é mentira. Fuja disso. Amados, nós vamos celebrar agora a comunhão, comunhão entre nós, a alegria de nós comungarmos da amizade, do amor dos irmãos. E eu quero dar as boas-vindas a todos que nos visitam e que você possa estar aqui conosco louvando, engrandecendo a esse Deus justo, misericordioso, grandioso. Temos muitas bênçãos para agradecer, para contar, né? Amém? Muitas bênçãos mesmo. Se nós fôssemos contar, perderíamos a conta. E eu quero também, de forma primeira, no culto de domingo, dar as boas-vindas e receber o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, que é o pastor que o Senhor enviou à primeira igreja de Itapipoca como resposta das nossas orações, certamente da dele também, para que ele, junto com o pastor Armando, junto com o conselho da igreja, com oficiais diáconos, com esta igreja, apacentar este rebanho que aqui se congrega e continuar levando a palavra da verdade, evangelizando na obra santa do Senhor, com um total zelo e que o Senhor merece e nos cobra. Então quero dar as boas-vindas em nome do conselho. Nós já conversamos em outros momentos. O pastor esteve na reunião do Presbitério Noroeste, a reunião ordinária, foi recebido, estava conversando agora há pouco com ele, e lá foi muito bem recebido, e está aqui conosco, e hoje à noite ele e será o canal de bênção, o vaso que o Senhor usará para trazer a palavra que nós estamos aqui para ouvir, que nós merecemos e carecemos de ouvi-la. Então nós rogamos as bênçãos sobre a vida do pastor, recebemos ele com muita alegria, muita oração. Vai estar amanhã indo regressar a buscar a sua família, é isso? Pronto, então ela já vem. Ó, pastor Laila, né, pastor? Sua esposa, e a pequena Nicole, né, que vai estar aqui conosco em breve, também juntos adorando ao nosso Senhor. Então, eu quero convidar os irmãos a ficar de pé. Nós vamos cantarmos, louvar ao Senhor com mais alguns cânticos. Após o último cântico, o pastor Alexandre já fica à vontade para assumir aqui e nos trazer a palavra do Senhor. Muito obrigado à presença de todos os visitantes. Os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi
todos quer livrar do mal, sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal, sempre te amarei e te servirei, sempre te amarei e te servirei pra sempre. Igreja pode se sentar. Deixa eu passar aqui atrás de vocês. Eu acho que não tem letra, não. Meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar, faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está. Mesmo quando atravesso noite
noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, povo de Deus aqui presente, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas, não só hoje, mas amanhã e sempre. Amém? Estou com uma alegria muito grande, meu querido presbítero Aristarco, em poder estar aqui nessa noite, em poder iniciar essa nossa caminhada. A minha oração é que Deus me dê a mesma motivação que Ele me deu quando eu conheci a Cristo pela primeira vez. Que Ele coloque em mim a mesma chama que ardeu no meu coração quando eu me encontrei com Cristo. Eu sei que às vezes, quando o tempo vai passando, essa chama, às vezes ela tende a diminuir, às vezes até a apagar. E não pensem que os pastores também não sentem, às vezes, desânimo, falta de motivação, vontade, às vezes, até de desistir. E aí, quando a gente começa uma nova caminhada, a gente sabe que os desafios serão grandes. Grandes, novos desafios. Não digo que seja um desafio tão difícil quanto os outros, nas outras igrejas em que eu estava. São desafios diferentes, mas são desafios. E a vida cristã é feita de desafios, e graças a Deus pelos desafios, porque se não fossem os desafios, nós não cresceríamos. Eu gosto muito da ideia de dizer: Senhor, não peço que o Senhor me livre das tribulações e provações, mas nas tribulações e provações, porque são nelas que a gente cresce e a gente vai desenvolvendo a nossa fé. Minha esposa Laila vai chegar amanhã, ela ainda não está aqui, presbítero. Ela chega amanhã, ainda vem sozinha, porque a gente quer preparar a casa, o ambiente, para que quando Nicole chegar, a nossa filha de 4 anos, que os irmãos já sabem, eu tenho dito aqui, não é? E vou dizer ainda algumas vezes, para as pessoas irem sabendo, que a gente tem uma filhinha que esse ano foi diagnosticada com autismo, e a gente está num processo aí ainda de adaptação desse novo desafio. Então a gente precisa preparar um ambiente de forma que quando ela chega, ela não se sinta tão impactada com a mudança, porque onde a gente estava era bem diferente do que é aqui, não é?
Então lá ela vem, a gente já montei algumas coisas, né? Já organizei algumas coisas, os diáconos, alguns já estiveram aqui nos ajudando. A gente queria agradecer aqui de púlpito a esses irmãos que nos ajudaram. E ainda tem muita coisa para organizar, e lá ela vem amanhã para organizar guarda-roupa, não é? Em cozinha, essa coisa toda. E depois ela volta de novo comigo, dessa vez para Tauá. Ela é de Tauá, Laila, está lá em Tauá na casa da minha sogra. Ela volta comigo. E aí eu venho agora com ela e com Nicole, de vez, no caso com Nicole. Tá certo? Só não vou trazer a minha sogra, ela vai ficar lá. Amados de Deus, peço que os irmãos estejam orando por nós, tá certo? Assim como eu já comecei, estarei orando também aqui pela igreja de Itapipoca. O presbítero Aristarco falou uma coisa interessante, não é? Falando sobre a questão dessas igrejas que estão surgindo por aí. Isso preocupa muito a gente. E hoje pela manhã a gente estava falando sobre essa questão de que tipo de igreja a gente quer ser. Que igreja a gente quer ser? O que é que a gente busca? A fé cristã, irmãos, ela é simples. Ela não precisa de coisas mirabolantes. E a gente está atrás de coisas mirabolantes. Ah, não, eu vou para uma igreja que quando eu entrar as paredes começam a pegar fogo. Não precisa disso. Esses modismos que surgem e vão-se embora. Quando a gente vai chegando a uma certa idade na vida cristã, a gente vai vendo que tem tanta coisa que a gente correu atrás e que, no final das contas, é quase como que Salomão falou, não é? Foi correr atrás do vento. Foi correr atrás do vento. Mas eu não vou falar acerca disso nessa noite. Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu. Então a gente vai aqui para a nossa mensagem, a igreja de Filipos, no capítulo de número 3. Então, por favor, meu querido, minha querida, vamos nessa noite poder nos alimentar da Santa Escritura, da Santa Palavra de Deus. Pastor Armando está no Croatá, ele foi hoje para lá. Também uma congregação em que nós estaremos dando uma assistência no tempo em que Deus nos conceder aqui. Espero que seja muito. E eu quero que vocês abram a Escritura Sagrada na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Obrigado, santo homem de Deus. Abra no capítulo de número 3. Vamos ler dos versos de número 12 ao verso de número 16. Onde eu vou falar nessa noite sobre os aspectos do chamado divino para a vida do crente. Esse é o tema da mensagem. Os aspectos do chamado divino para a vida do crente. Eu sempre prego assim, viu, irmãos? Eu gosto de dar bastante ênfase no tema dos sermões que eu vou pregar. Tá certo? Então esse é o tema. Qual é o tema? E também às vezes eu gosto de perguntar também, viu? Os aspectos do chamado divino para a vida do crente. O que envolve o chamado divino? O que é que está envolvido, não é, por trás do chamado divino para o crente? É isso que nós vamos falar nessa noite, fundamentados nesse texto de Filipenses, nesse capítulo de número 3. E então, com toda a reverência, mesmo assentados com toda a reverência, eu vou ler um verso, você lê o outro verso, e assim sucessivamente, ok? A epígrafe aqui do texto diz: a soberana vocação, chamado. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana, esse é o versículo chave, viu? Soberana vocação
de Deus em Cristo Jesus. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Vamos mais uma vez orar. Eu peço que você aí onde está possa elevar o seu pensamento em oração a Deus e vamos orar. Ó Deus Santo, Deus querido, obrigado, porque o Teu Espírito Santo nos convenceu, o Teu Espírito Santo nos trouxe, nos convenceu da importância de estarmos aqui, nos trouxe a este templo, a este ajuntamento eclesiástico, cristão, destes vocacionados pelo Senhor. E agora estamos debruçados diante da Tua Santa Palavra. Pedimos mais uma vez ao mesmo Espírito que aqui nos trouxe, que está sempre conosco, que fale comigo e que fale com cada um dos irmãos, homens, mulheres e, por que não dizer, crianças também. Fala conosco, Santo Espírito de Deus, e que Tuas palavras possam em nossos corações germinar e que através disso possamos dar muitos frutos para a glória do Teu reino em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos iniciando mais um novo ano. Pela graça de Deus, nós aqui, muitos não tiveram oportunidade porque partiram, mas estamos iniciando mais esse ano de 2022 com novos desafios e, acima de tudo, um momento em que nós precisamos parar, um momento de a gente aproveitar e parar e pensar acerca de nossa vida cristã. Acredito que cada término de ano e início de um novo é um momento de a gente parar e fazer reflexões, não só acerca das nossas coisas seculares, da nossa vida secular, mas eu acredito que, acima de tudo, para nós cristãos, pensar acerca da nossa vocação e da nossa vida cristã. É um tempo de nós pensarmos sobre como está a nossa vida, pensarmos sobre uma possível renovação espiritual. Nunca é tarde para se reconstruir novos projetos de vida, se a gente quer mudar. E esse é o momento para isso. Estamos no começo do ano. Mas ainda que a gente chegue até metade do ano, enfim, de tempos em tempos, é importante a gente parar e fazer uma reflexão acerca de nossa vida. Porque, afinal de contas, amados irmãos, nunca estamos tão bem que a gente não possa melhorar um pouco mais. Sempre existe alguma coisa em que a gente precisa melhorar. E quando a gente pensa sobre a questão dos sermos vocacionados e termos sido vocacionados, vamos já tratar acerca deste assunto, a gente precisa saber, não é, se a nossa vocação, de fato, ela está fazendo sentido, ou ela está atendendo aos objetivos para os quais o Senhor Deus nos chamou, nos vocacionou. Vamos falar sobre isso, sobre essa vocação. Mas antes, porém, a gente precisa entender um pouco aqui o contexto, falar um pouco aqui, eu sempre faço isso, falar um pouco acerca da carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, entender um pouco o contexto dessa carta, entender um pouco a mensagem dos textos que a gente leu e aplicá-la às nossas vidas e ao nosso tempo atual. A carta de Paulo, escrita aos Filipenses, ela é uma carta atual para nós nos dias de hoje. Foi por volta do ano de 52 depois de Cristo, e Paulo, acompanhado por Silas e Timóteo, chega até a cidade
de Filipos, ano 52, por ocasião aqui da sua segunda viagem missionária. Esse está registrado lá em Atos capítulo 15, verso de número 40, e Atos 16, verso do 1 em diante, você vai ver Paulo falando, o texto tratando acerca dessa chegada de Paulo e Silas e Timóteo ali na cidade de Filipos. E esse grupo, meus amados irmãos, apostólico, se encontra com uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. Púrpura era, não é? Era um tipo de tinta que tingia os tecidos, e ela era vendedora de púrpura, estava ali naquela cidade. Os apóstolos se encontram com aquela mulher, e possivelmente aquela mulher, depois de uma conversa com aqueles apóstolos, ela entrega a vida a Cristo, ela se converte ao Senhor Jesus, e inicia-se ali na cidade de Filipos um primeiro trabalho cristão dentro da casa dela. Na verdade, a grande maioria das igrejas do Novo Testamento se iniciaram na casa de alguma pessoa, e Lídia foi uma dessas pessoas que teve o trabalho cristão iniciado dentro da sua casa. Isso está registrado também em Atos capítulo 16. E ali aqueles apóstolos passam a se congregar na casa daquela mulher chamada Lídia. A cidade de Filipos, irmãos, era uma cidade em que a presença do sincretismo era muito forte. O panteão grego de deuses congregava uma série de divindades que eram adoradas pelos filipenses ali naquela cidade, como por exemplo uma deusa chamada Artemis, que era adorada pelo nome de Bendis. Existia um templo muito grande ali da Artemis, bem como os filipenses adoravam também os astros, como Marte, que era também adorado por aqueles filipenses como o deus tanto da agricultura como o deus da guerra. Então imagine que contexto Paulo começa o trabalho ali nessa igreja. E esse sincretismo, ele pode ser visto de forma muito clara se você for ler lá em Atos 16, inclusive onde teve um episódio em que uma jovem escrava que era usada, não é, por Satanás, ela era possuída por um espírito de adivinhação que dava lucro aos interesseiros, aos aproveitadores da fé, que tanto tinha naquela época como tem hoje, fora liberta por Paulo e Silas, que por sua vez, depois de ter sido liberta aquela mulher, eles foram presos porque estava causando prejuízo àqueles homens que se aproveitavam daquela mulher para ganhar dinheiro. Então veja que tamanho era o sincretismo naquela cidade. Depois de um tempo, Paulo e Silas foram soltos novamente. Essa carta, ela é conhecida como, além dela, né, tem mais 3, conhecida como as cartas das prisões, que além de Filipenses, nós temos também Romanos, Efésios e Filemon. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo não estava, é claro, aqui em Filipenses, ele estava, não é, preso em prisão domiciliar na cidade de Roma. Você encontra isso lá em Atos capítulo 28, verso 30 e 31, onde Paulo se encontra ali preso, não é, e mesmo preso ali ainda está pregando o evangelho, enfim. E ele então escreve essa carta, na verdade, com o objetivo de agradecer uma oferta generosa que lhe fora dada por aquela igreja. Oferta essa que fora trazido pelo portador, um homem chamado Epafrodito. Você vai ver isso aqui no capítulo 4 dessa mesma carta, versos de número 14 ao 19. Epafrodito, né, leva até o apóstolo Paulo uma oferta generosa. Ele recebe, escreve então para essa igreja essa carta, essa epístola, para agradecer àqueles irmãos essa oferta que havia sido recebida. E Paulo, é claro, além de escrever com o objetivo de agradecer àqueles irmãos essa oferta generosa, né, os pastores, missionários naquela época já recebiam ofertas, as igrejas já ofertavam para causas sociais, e Paulo então também escreve com o objetivo de fortalecer a fé daqueles irmãos. Depois de ter sido solto
não é? Depois do episódio da mulher que fora liberta, Paulo então inicia e funda a igreja na cidade de Filipos. Então ele tinha um carinho muito grande, ele tinha um cuidado grande por aqueles irmãos ali daquela cidade. Então Paulo vai e escreve também com o objetivo de trazer fortalecimento espiritual à fé daqueles irmãos que estavam, imagine você, estavam envoltos numa cidade, não é, com um sincretismo muito grande. Eu penso que não é muito diferente hoje, irmãos. Aí já traz para nós uma certa observação. Não é? Hoje em dia nós estamos vivendo em um contexto de um sincretismo entre as igrejas, inclusive cristãs, ditas evangélicas, muito grande. E Aristarco aqui falou, cuidado com a igreja tal, com a igreja. É verdade. É verdade. Há um verdadeiro sarapatel teológico nos nossos dias. Sarapatel é uma comida pernambucana que é bem parecido com uma panelada, não é? É feito com miúdo de boi, de porco, tal. Lá em Pernambuco, em Recife, a gente come muito sarapatel, aquela mistura. É o que a gente encontra hoje dentro do contexto dessa nossa, segundo alguns sociólogos, dessa nossa pós-modernidade. E é difícil, irmãos, viver num contexto assim. É um desafio muito grande. Nós somos, às vezes, tentados a sair de nossas igrejas conservadoras, reformadas, que têm um cuidado tão grande, né, pelo exercício fiel da palavra, da disciplina. Somos tentados a sair e buscar essas novidades. Às vezes a gente fica, mas a igreja é só culto, é só isso e aquilo. Mas a gente precisa resistir a essas tentações. Então Paulo escreve aos irmãos da igreja de Filipos com esse objetivo, também trazer fortalecimento à fé daqueles amados irmãos. Então eu queria aqui voltar a dizer que nós vamos então falar acerca desses aspectos. Nós fomos chamados aspectos do chamado divino para a vida do crente. Fomos chamados, irmãos, com um objetivo. A nossa vocação, ela tem um objetivo. Veja aqui que o apóstolo Paulo, no verso 13, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Antes de falarmos sobre a vocação, é importante a gente entender o que é vocação. O que é vocação? Prêmio da soberana vocação. E com que propósito Deus chama homens e mulheres? E esse chamado, pelo menos em termos eclesiásticos, ele não é para todo mundo. É claro que o termo vocação, você pode encontrar ele no uso comum, no uso secular. Lá fora as pessoas falam de vocação. Fulano tem uma vocação para ser isso, fulano tem vocação para ser aquilo, tem vocação para ser professor, tem vocação para ser escritor, tem vocação. A palavra vocação, ela também é usada no contexto secular. Mas no contexto eclesiástico, irmãos, a palavra vocação, ela é usada apenas para se referir àqueles que foram transformados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e que abandonaram o pecado. De maneira que a palavra vocação, a palavra que no hebraico, a palavra cara, significa chamar alguém de maneira efetiva. De forma que a conversão, que está muito ligada à ideia de vocação, ela é um processo que não há como se reverter. Você não vai encontrar na Escritura Sagrada a expressão regeneração, não existe. Uma vez salvos para sempre. Uma vez vocacionados para sempre. Isaías capítulo 42, verso de número 6, falando de Jesus, diz o servo: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Cristo foi vocacionado para um fim específico também. No grego, a palavra vocação é a palavra kaleo, verbo que traduzido significa chamar, convocar, convidar, de onde vem inclusive o substantivo klesis, que vai dar origem à palavra eclesia, que é a igreja. A igreja não é nada mais do que a reunião das pessoas que foram chamadas.
que foram vocacionadas. Nós aqui fomos um dia vocacionados, chamados pelo Senhor. E à luz, então, desses verbos, podemos, então, perceber que o conceito bíblico de vocação se relaciona, de um lado, com a doutrina da eleição, muito defendida por nós nas igrejas reformadas, e, do outro lado, com a obrigação do servir. Alguém já disse que servir é a vida vivida de acordo com os propósitos de Deus e no poder de Deus. Então, amados, a vocação cristã inclui vida total, não se reduz apenas à profissão, contém a ideia de propósito, a saber, a ideia de servir. Inclusive, é claro, possui dimensão, principalmente dimensão espiritual, e transcende muito, e vai muito além da ideia, não é, do nível secular e humano. Não é apenas, a vocação não é apenas para aqueles que são ministros da palavra, como eu fui vocacionado ao ministério sagrado. Não é apenas para aqueles que são missionários, pastores, evangelistas e outros, mas para todo aquele que um dia foi salvo, que se encontrou com Cristo. E quando a gente olha para o Velho Testamento, a vocação é, na verdade, um drama onde há dois papéis principais: o de Deus no Velho Testamento e o de Israel. Deus tem um propósito a ser realizado e chama um povo. Começa com o chamado de Abraão, com o chamado de Isaac, com o chamado de Jacó. E o propósito de Deus era abençoar por meio de Israel todos os povos da terra, dentro da comunidade de Israel. Cada pessoa tinha responsabilidade a cumprir, desde os reis, sacerdotes, governadores, militares, até os mais humildes camponeses, como por exemplo Moisés foi chamado para guiar o povo tirando do Egito. Jeremias foi chamado para ser profeta. E aí eu pergunto, você foi chamado para o quê? Nós somos chamados, irmãos, e como aqui já falamos, todos nós um dia fomos alcançados pelo Senhor. Deus nos vocacionou. Você foi chamado por Deus. Existe uma razão de ser. No livro, que eu acredito que alguns já devem ter lido alguma vez, do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, ele vai falar um pouco acerca da razão de ser da nossa existência aqui nesse mundo. Por que estamos aqui? Por que Deus nos chamou? Então, quais os aspectos do chamado divino para a vida do crente? O primeiro aspecto que eu queria que você percebesse muito bem, do chamado de Deus, o primeiro aspecto do chamado divino para a vida do crente, é que Deus é aquele que chama homens e mulheres para a santificação. Qual é o primeiro aspecto do chamado divino? Deus chama homens e mulheres para a santificação. Você foi chamado para a santificação. Veja que o texto diz, Paulo diz, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Eu falei pela manhã que na teologia existe um termo usado, que é o termo já, ainda não, quando se refere à questão da salvação. De que nós fomos salvos, já fomos salvos, mas ainda não. Paulo diz, olha, ainda não, o processo ainda não se concretizou. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que a gente pode perder a salvação? Não, não estou dizendo isso. Sabemos muito bem que, como eu já falei aqui, a salvação é um processo que não tem como se reverter. Mesmo que você queira ir para o inferno, você não consegue mais, porque você não pertence mais a você mesmo. Ih, pastor, eu não sabia disso não. Pois é, graças a Deus, não é? E aí aquela música do Roberto Carlos, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará, está errada. Porque na verdade a gente não pode segurar na mão de Deus, se a gente segurar a gente solta. É Ele quem segura na nossa mão. É Ele quem nos sustenta. E graças a Deus por isso. A ideia da perseverança dos santos, que é um dos pontos da tulipe, não é? Ela é maravilhosa, porque ela nos traz um fortalecimento muito grande. Porque já pensou se a salvação dependesse de mim?
Eu estava perdido, porque se a salvação dependesse da condição de eu estar ou não na igreja, hoje eu estou na igreja, estou salvo, amanhã eu estou fora, estou perdido, entro de novo, estou salvo, saio da igreja, estou perdido. Coitado de mim, eu não sei, não é? Já pensou? Deus não é como um menino que dá uma bola para você e depois, quando ele está com raiva, toma de volta. O processo de regeneração, irmãos, é um processo muito profundo. É tão profundo que até a própria ciência tem tentado estudar, não é? Essa coisa, né, chamada conversão, esse milagre que eu entendo como um milagre, chamado conversão. Então nós fomos vocacionados em primeiro lugar para a santificação. Então, uma vez convertidos, no dia que você se encontrou com Cristo, no dia que você teve aquela experiência, irmãos, esse processo ele não pode parar. Paulo está dizendo, não é, que ele foi alcançado, e esse processo continua. Ele prossegue, diz aqui, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo o salvou, ele foi conquistado para a salvação, e ele está prosseguindo esse alvo, esse objetivo, e isso se chama na teologia, não é, da conversão, do processo de santificação. O crente vive esse processo de santificação, a busca pelo crescimento espiritual. E isso se dá, irmãos, não é a gente correr atrás de manifestações emocionais, como a gente vê muito hoje, nesse nosso país, em busca de, não é, ditos dons extraordinários, coisas que não mudam a vida de ninguém, não causam nenhum impacto na vida social, na vida espiritual, na vida familiar de ninguém. O processo de santificação é longo, e você não deve dizer, pastor, então eu preciso buscar esse processo de santificação, tá bom, eu vou sair da igreja e vou para outra igreja, porque ali é melhor. Não, não é assim não. Eu sou pastor, e se eu estivesse lá na minha igreja presbiteriana do Prado, ali no bairro do Prado, lá em Recife, não sendo pastor, como crente hoje que sou, tivesse ainda lá, eu digo a você que eu estaria na minha mesma igrejinha, ali naquele bairro, servindo a Cristo do mesmo jeito, porque afinal de contas, irmãos, se você serve a Cristo aqui, você vai para outro lugar fazer o quê? Servir a Cristo também, sim, e por que lá é melhor do que aqui? Nós precisamos buscar apenas o processo de santificação, a nossa vida, trabalhar nos aspectos da nossa vida, buscar o processo de santificação. O culto aqui foi maravilhoso, está sendo, para mim, pelo menos, eu não estou vendo problema nenhum no culto aqui. Você está vendo? Não, pastor, mas não saiu fogo no púlpito, não. Os irmãos não. Sincretismo, nós não é que viemos de uma herança, não todos, é claro, mas de uma herança católico, romana. A gente tem muito essa tendência, não é, de gostar daquilo que a gente vê, não é, de pegar, não é, daqueles que vieram do catolicismo. Não sei se muitos daqui vieram, pelo menos eu vim. E para abandonar essa ideia, não é, de acreditar e de apenas querer ter uma experiência, não é, com aquilo que eu posso tocar, com aquilo que eu posso ver, ainda às vezes reside no coração da gente. Não é à toa que essas igrejas crescem tanto, presbítero, em nosso país, porque se aproveita dessa herança histórica que nós temos. O povo brasileiro é muito sincrético, não é à toa que tem igreja por aí, não é, que faz o culto da novena. Novena, onde é que você encontra novena? Não é? Pegar elementos de determinadas religiões e colocar dentro do culto, porque isso atrai as pessoas, não é? Gregos e troianos. Mas não é esse tipo de santificação que Deus quer de nós, não é isso que Paulo estava buscando. Veja que Paulo estava buscando, não é, esse processo de santificação. A gente precisa continuar buscando a santificação, essa é a primeira coisa. E a santificação, essa busca, irmãos, não é por essas coisas que eu acabei de falar, não são por esses elementos sincréticos, essas coisas que a gente vê por aí, mas é pelo abandono do pecado. Veja o que é que Paulo diz. Paulo diz o quê? Ainda no verso 3. Esquecendo-me, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está dizendo, olha, não cheguei ainda no final, ainda estou aqui nessa terra, tem muita caminhada ainda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que de mim estão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Lá 1 Coríntios,
5,17 vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo: eu estou tentando me esquecer das coisas, não é, que ficaram para trás. Eu não quero olhar de novo para as coisas que ficaram atrás de mim. Eu não quero voltar aos velhos pecados. Mas nós temos uma tendência muito forte de sermos como o povo do Egito. O Egito era muito bom. Lembra quando o povo saiu do Egito? Moisés tira o povo do Egito. O povo reclamando: não, bom era lá no Egito. Aqui a gente morrendo de sede, Moisés. Aí Deus dá água para o povo. Daqui a pouco o povo está de novo: não, bom era lá no Egito. A gente comia, se fartava, aqui a gente morrendo de fome. Deus manda o maná. Daqui a pouco o povo: não, bom era lá no Egito. E às vezes a gente fica assim, irmãos: bom era lá no Egito, não é aquela vontade de, bom é quando eu não era cristão, bom é quando eu não era crente, que eu ia, não é para isso, eu ia para aquele lugar. E às vezes a gente tem essa tendência, é uma luta. De fato, irmãos, Paulo mesmo vai se colocar e se ver dentro dessa luta, não é? Quando ele vai dizer, porque ele diz que o querer o bem estava nele, não é? Ele queria muitas vezes fazer o bem, mas às vezes isso o impedia, por conta da sua natureza pecaminosa. E às vezes isso está em nós também, em nosso coração, buscar as coisas do passado. O apóstolo Paulo lutou muito contra o espinho na carne que ele tinha, contra muitas coisas que tentavam tirar ele do foco do alvo. Quando Paulo, inclusive, vai dizer: pois o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A luta de Paulo, não é, em querer, a sua luta constantemente de querer vencer o pecado. Mas precisamos continuar firmes, irmãos. Eu acho que uma coisa muito boa que nos ajuda nesse processo de santificação é a gente estar junto, é a gente caminhar junto, é a gente não se afastar demais, não é verdade? Porque se a gente começa a se afastar demais, começa a deixar de vir à casa do Senhor, a gente começa a sentir, não é, que a coisa está começando a tomar um rumo diferente. A gente precisa lutar, não é fácil, não é? Caminhar com Cristo não é fácil, é um desafio. É matar um leão a cada dia. Comigo é assim, que sou pastor, com você eu sei que também é. A gente precisa estar junto, né? Vou fazer todo o esforço, irmãos, possível e impossível, para tentar passar na casa de cada um de vocês, visitar cada um dos irmãos. Pelo menos onde eu estava, a questão de visita era um ponto muito forte lá, não é? No trabalho pastoral. E eu penso que isso é importante, é bom, não é? E peço que aconteça o contrário também, porque também preciso, não é? Do apoio, não é? Do abraço dos irmãos. Eu já estou trazendo aqui já uma aplicação desse primeiro ponto. Preciso do apoio, do abraço dos irmãos, porque tem gente que pensa: não, o pastor já tem, né? Pastor já é um nível espiritual, ele não precisa de visita, não precisa de... Precisa sim, assim como você precisa. Precisamos estar juntos, irmãos. Amanhã eu já marquei com os jovens, né? Estava aqui com o pessoal aqui, tudinho. Estão se reunindo aqui, né? Então vamos amanhã, lá ela está chegando e venham para cá para a gente, né, recepcionar ela, para ela se sentir bem e tal. Eu já vou movimentando, usando assim o termo, né? Bulindo com o povo, mexendo com o povo, para a gente poder estar junto. Eu acredito que essa é a coisa importante. Estar junto, não é bom a gente estar junto aqui? Segunda coisa, irmãos. Primeiro aspecto do chamado de Deus é que Ele chama homens para a santificação. Mas também, amados irmãos, versículo número 5, Paulo vai dizer: pois todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. A segunda coisa, o primeiro aspecto do chamado de Deus é que Ele nos chama para a santificação.
A segunda coisa é que Ele nos chama para a comunhão. Fomos chamados para viver em comunhão. Nós não podemos perder, irmãos, de vista esse outro ponto tão importante que, por inferência, o texto não está exatamente claro, mas por inferência a gente percebe que Paulo está dizendo: a gente precisa ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma ideia de que nós estamos prosseguindo para um alvo, não é? Para um prêmio, para um objetivo. E nós fazemos isso juntos, com as mãos dadas, não é? Caminhando ali, vencendo as batalhas, as guerras, as lutas. É assim que a gente vai caminhando. E Paulo vai falar exatamente isso. Tenhamos este sentimento. E se alguém pensa diferente, se alguém está dividido, diz a Escritura que um corpo dividido, ele por si só não pode subsistir. Ele se desfaz, ele se dilacera. Nós somos falamos hoje pela manhã, inclusive, sobre a questão da unidade. Somos uma igreja. A ideia de igreja é a ideia de unidade, a ideia de comunhão. Por isso a gente precisamos estar juntos. Temo muito em meu coração, meus amados irmãos, com o avanço da tecnologia e de tantas outras coisas, que daqui a algum tempo as pessoas não queiram mais, nem seja nem por conta mais da pandemia, as pessoas não queiram mais vir à igreja. Dizer: eu vou fazer o que na igreja? Eu posso aqui, de casa mesmo, não é? Preparar um culto ao modo que eu quero, da forma que eu quero. Eu vou aqui sentar na minha rede, com meu celular e meu computador. Bom, eu vou querer escolher aqui quais são os louvores que eu quero para o meu culto que eu vou fazer. Está aqui os louvores, eu quero esses louvores. Bom, a pregação, eu vou escolher os pregadores. Não, Hernandes, não. Hoje eu quero escutar o Nicodemos, amanhã eu quero que as leituras bíblicas sejam essas. Pronto o culto todinho, depois de tudo prontinho, solta ali, ele fica lá. Tem muita gente já dizendo: não, pastor, quantas pessoas eu visito meu irmão, lá na cidade onde eu estava, quantas vezes, meu irmão, estamos sentindo sua falta, nunca mais eu te vi lá, a gente junto lá, cultuando a Deus. Não, pastor, mas eu estou muito bem, eu estou lendo a Bíblia todo dia, não é? Eu estou orando. Geralmente que as pessoas usam para tentar justificar que eu estou bem espiritualmente, mas o primeiro sinal de uma pessoa que não está bem espiritualmente é que ela deixa de vir à igreja, de se congregar. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, está lá em Hebreus. Então o primeiro sinal de fraqueza espiritual é a pessoa deixar de vir para a igreja. Então não me venha, não é como diz, com churumelas, para dizer que você não está vindo para a igreja porque, não, eu estou bem espiritualmente. Não está não, meu filho, não está não. Não está. E a gente precisa trabalhar essas coisas em nós. Paulo diz que ele estava assim. Lembre-se que a carta está sendo escrita para o fortalecimento da fé daqueles irmãos de Filipos. Então Paulo está dizendo: irmãos, não deixem, não percam o alvo, estejam juntos, caminhem em um só pensamento. Como diz a própria Escritura, caminhem em um só pensamento, estejam juntos, buscando a Deus. O nosso Deus, Ele não é um Deus que nos chamou para uma vida cristã individualista. A individualidade não combina com a vida eclesiástica. E aí eu volto de novo a dizer, é o que a gente está vendo hoje, não é? Uma verdadeira individualidade. Uma crise de relacionamentos. As pessoas hoje não querem mais se relacionar. Antigamente, na minha época, não é? Aqueles que são assim, um pouco mais, não digo velho não, mais antigos. Tá certo? Não sou velho não, sou antigo. Aqueles que são mais antigos sabem muito bem que na época em que a gente namorava, não é, Dilena? Olha assim, o pastor Armando ali namorando com ele e tal. Naquela época que a gente namorava, a gente sentava e conversava, trocava ideias. Os namorados de hoje, você passa nas calçadas, é um olhando o celular e o outro, ninguém olha, né? Sentado namorando é olhando o celular, assim. Então a gente fica pensando, ou seja, um verdadeiro, hoje em dia, não é? Nessa geração X e por aí vai, as pessoas não têm mais parece que está tendo esse problema desse contato, não é? De a gente poder conversar, de a gente poder sentar. Eu achei até bom que lá na reunião do presbitério ontem, não estava tendo sinal de celular. Eu confesso a vocês, irmãos, eu não entro em crise se eu estiver no lugar e não tiver celular. Não entro. Tem gente que fica doido, não é? Se passar 20 minutos sem celular, fica maluco. Tem gente que já está precisando até
não é, de uma terapia para tentar tratar essa questão. E já, inclusive, viu, na psicologia já se fala sobre essas doenças do mundo moderno, o pós-moderno, doenças da tecnologia, do uso excessivo da tecnologia, das pessoas que não conseguem mais olhar para o outro, que não conseguem mais conversar, é o tempo todo no celular. Não digo que ele não tem sua importância, ele tem, mas a gente está perdendo também isso, e a igreja tem sofrido por conta disso também, dessa individualidade, das pessoas não quererem mais vir à casa do Senhor, estar aqui. Eu sei, sim, que tem toda a questão do cansaço, tem gente que vem para a igreja, né, alguns dormem mais do que assistem o culto, mas ainda assim, venha, esteja aqui, não perca, não é? Não perca esse prazer, esse desejo de estar na casa do Senhor. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 9, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar aqueles, não é, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa proclamação, ela só se faz em comunhão. Foi dada à igreja essa tarefa. Por isso que a comunhão da igreja, ela é tão importante. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer. Precisamos fazer juntos, como corpo. Não que aqui e ali a gente não possa fazer alguma coisa também sós, mas a ideia é de comunhão. Ok, irmãos? Primeira coisa, o primeiro aspecto do chamado de Deus é que Ele chama homens e mulheres para a santificação. A segunda coisa é que Ele chama também homens e mulheres, chama a sua igreja, fomos vocacionados para a comunhão. E por fim, o último aspecto é que Deus chama homens e mulheres para a adoração. E aí, podemos lembrar do nosso breve catecismo, onde, na sua primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. E quando Paulo fala sobre prosseguir o alvo, quando Paulo fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, o que é que nós alcançamos? A salvação. Fomos salvos por Cristo. Uma vez salvos por Cristo, qual deve ser agora a nossa conduta, além da santificação, da comunhão, da adoração? Temos não é? É claro, temos uma responsabilidade, não uma dívida, mas uma responsabilidade com a adoração do nosso Deus. E aí, é claro, aí a gente volta de novo para o contexto de Filipos, naquela cidade em que o sincretismo imperava, as pessoas adoravam os deuses pagãos, e agora, uma vez convertidos, elas passam a adorar o verdadeiro Deus. Temos uma responsabilidade com Deus que nos salvou, com Deus que nos chamou, no que diz respeito ao aspecto da adoração. Deus, o nosso Deus, nos chamou para que possamos glorificar o seu nome. Isso também é um testemunho de fé. Quando nós oramos, quando nós nos dirigimos ao templo, nós estamos glorificando a Deus. Pai nosso, disse Jesus na sua oração, ensinando acerca da oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele nos ensinou isso, não é? Na oração do Pai Nosso, que é o aspecto da adoração. Nós precisamos ter essa consciência de adoração. E aí, mais uma vez, a gente volta a dizer, não se pode adorar a Deus apenas dentro de casa. E pode também, porque na verdade a vida cultica, ela continua lá fora, o processo de adoração continua lá fora, mas aqui também, não é? A nossa vida, ela deve ser uma expressão de adoração o tempo todo, não só, claro, aqui no culto, onde nós adoramos a Deus, não é? Por meio do culto público, mas a adoração também implica, não é? Na manifestação da ação de Deus em minha vida, no dia a dia, quando a gente coloca lá fora. Então, a liturgia que a gente chama de a liturgia da vida, todo dia, em todo lugar onde a gente esteja, em qualquer lugar que a gente estiver, precisamos estar
adorando a Deus. Adoramos a Deus com nossa postura, com nossa conduta, com a nossa forma de viver, onde quer que a gente esteja, nós estamos ali adorando ao nosso Deus. O salmista, olhando o Salmo de número 73, o salmista Asaf, olhando a prosperidade dos ímpios, num pequeno momento ele entra como que numa crise de fé, uma crise existencial de fé. Ele começa a ter inveja daqueles homens, mas logo vem à sua mente o seguinte, versos de número 23 a 29 do Salmo 73, ele vai dizer: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, que eu possa glorificar, que eu possa adorar na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Então nós fomos vocacionados também, irmãos, para isso. Quando alguém se afasta de Deus, é triste, se distancia, usando aí o termo popular, não é? Se desvia da igreja do Senhor. Isso traz prejuízos gigantescos, porque nenhum de nós conseguimos, se uma vez fomos vocacionados de verdade, se houve uma vocação, como eu disse, você não consegue ficar muito tempo longe do Senhor. Se ficar, você vai sofrer muito, porque em nós foi plantada uma semente da religiosidade. E aí você vai, em algum momento, buscar, não é, esse seu contato com a divindade em algum lugar, e muitas vezes da forma errada, e buscando, não é, a igreja errada. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que nesse ano de 2022 possamos de fato buscar esse processo de santificação. Olhar e dizer o que é que eu preciso abandonar, o que é que eu preciso deixar para trás, e não ficar olhado, que igreja é que eu preciso ir agora, né? Qual é a igreja que eu vou? Bom, eu estou cansado dessa, eu vou para qual agora? Não, é olhar o que é que eu preciso abandonar de pecado, onde é que eu tenho que mudar na minha vida, que coisas em mim precisam ser mudadas, onde é que eu preciso melhorar na minha fé cristã, no meu envolvimento com as coisas de Deus. Que nesse ano de 2022 a gente possa renovar esse desejo em nosso coração de estarmos juntos, de não absolvermos, não é, esse comportamento social da individualidade, mas sentir o desejo de estarmos juntos, principalmente nos cultos públicos. Faça um esforço, venha à igreja do Senhor e glorifique a Deus com tudo o que há no seu ser. Glorifique a Deus, adore ao Senhor, porque afinal de contas nós temos muito, mas muita coisa mesmo para agradecer a Deus, muito mais do que para pedir. A nossa vida, irmãos, ela é um grande milagre, e nós precisamos o tempo todo estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos deu, pela salvação, por nossa igreja, por nossas famílias, pela vida. Deus é digno de todo louvor e de toda glória. Vamos encerrar com uma oração. Convido você então a baixar sua cabeça e juntamente comigo nós vamos orar. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Nos colocamos diante do Senhor contritos, muitas vezes até, ó Deus, envergonhados e desejosos que o Senhor mude cada dia a nossa vida e nos torne crentes ainda melhores do que somos hoje, sempre melhores. Mas obrigado por tantas coisas que a gente já pôde construir em todo esse tempo de caminhada cristã. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido a fé de muitos irmãos. Muitos estão aqui bem, felizes, mas sempre precisando melhorar, mas estão bem. Estão caminhando bem na sua caminhada, nesse processo de santificação. Estão bem na comunhão, estão felizes, mas existe inclusive gente que por alguma razão estão tendo dificuldade
de trabalhar a comunhão cristã em suas vidas, que o Senhor possa ajudá-los nisso também. Ó Deus, em nossa adoração, tira de nós aquilo que porventura tem sido empecilho e que o Senhor não tem sido adorado como realmente deve. Às vezes é uma adoração deficiente, irresponsável. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, para que possamos te adorar da forma correta. Obrigado, Pai, pela presença de cada querido irmão e irmã que está aqui e continua nos sustentando na nossa caminhada. Não deixa a gente ceder para os apelos e ofertas fáceis que existem nesse mundo aí afora. Nos ajuda em nossa caminhada. Nós oramos assim, Pai, no nome de Cristo. Amém. Presbítero Aristarco, já pode orar encerrando a bênção apostólica? Ah, sim, ok, tá bom. Porque lá na igreja, quando eu terminava o meu sermão, a gente já encerrava, a oferta era antes, a gente já encerrava, mas ok. Momento então de consagração, irmãos, convidamos o grupo de louvor para nos conduzir com mais um cântico. E aqueles que estão aqui, porventura, que estão visitando a igreja, eu sempre digo, não se sinta constrangido. Esse é um momento daqueles que são membros da igreja, tá certo? Mas se você quiser contribuir, ajudar, enfim, fique à vontade, mas não se sinta constrangido por isso. Que Deus em Cristo nos abençoe nesse momento que também é adoração, que também faz parte do culto, não é? Servir a Deus, não só com os dons, mas com todos os nossos bens. E trabalhar a questão da avareza na nossa vida. O que a gente tem não é nosso, é do Senhor. E o que a gente dá a Ele, a gente recebe sempre de volta. Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa para fazer a sua obra, mas Ele quer contar com a nossa participação, com a nossa fidelidade no trabalho, não é? No projeto desse reino maravilhoso dele. Vamos cantar ao Senhor. Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto o seu amor transformar a minha vida e
Irmãos, antes de encerrarmos, só alguns avisos. O primeiro deles é que o pessoal está ali sinalizando de que após o culto tem cantina vendendo aquelas iguarias, né, as guloseimas. Vou nem dizer o nome não, só para salivar aí. A renda, irmãos, é em prol do retiro, né? Nossos jovens e adolescentes estão trabalhando para a organização de mais um retiro e pedir a Deus que durante o feriado estejamos sim em condições, né, de ainda nos aglomerarmos, mesmo que de forma de um percentual menor de quantidade. Pedir a Deus, continuar orando que essa terceira onda, essas enfermidades possam atividades normais. Mas o local já está definido, fica ali para, se não estiver enganado, Arapari, uma casa que já foi reservada, e os lanches que são vendidos após o culto é revertido 100% para ajudar nos custos da realização do retiro no feriado de carnaval desse ano. A Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, né, de nossa igreja, está convocando aí a direção, né, diretoria e a sociedade para o planejamento anual, para fazer o planejamento anual para 2022. E essa convocação é para o dia 11. 11 é terça, né? Terça às 19h30, aqui na igreja mesmo, né? É a nossa presidente, a irmã Cleomir, que está convocando as irmãs. Se eu não estiver enganado, é terça também, né, Roberta? A Escola Bíblica Dominical está convocando os irmãos, as irmãs, professores, direção, todos os envolvidos na organização da Escola Dominical, para também estar aqui na terça, às 19h também, 19h30, né? Aqui também. E estaremos também, juntamente com a SAF, evidentemente em espaços separados, e para estarmos planejando. Lembrando que semana que passou, de segunda a sexta, foi a primeira reunião, primeira semana do ano, e a reunião, semana de oração, que é feita, eu creio que a nível nacional, nas igrejas presbiterianas. Foi semana abençoada, muito abençoada mesmo, né? Em que o povo de Deus veio à casa do Senhor todas as noites para agradecer, sobretudo agradecer e pedir a Deus por um ano maravilhoso. Então, também estamos nesse momento, nesse prazo, para os departamentos e ministérios da igreja fazerem seus planejamentos para o ano de 2022. Quarta-feira, às 19h30, culto de doutrina e oração aqui na igreja, né? No domingo nós vamos ter a escola dominical às 9h da manhã e também o culto à noite às 7h da noite. Sexta-feira agora tem o Acampa Dentro, né? E é uma mistura aí, um neologismo, né? Uma palavra nova que eles inventaram, da junção de acampar, só que é aqui dentro. Eu creio que seja as prévias, né, para o retiro. 19h aqui, pastor? Foi a Larissa que avisou aqui, alguém? Só o horário. Ah, tá, então é como se fosse uma vigília, na verdade é uma vigília, né? Quando a gente marcava aqui reunião de oração dos homens, o nosso pastor Armando, querido pastor Armando, sempre tirava uma brincadeira de que Jesus estava bem pertinho, porque os homens estavam orando, né? Eu não vou tirar essa brincadeira não, porque eu gosto muito dos jovens, e eles oram mais do que nós, amém, louvado seja Deus, porque eles, irmãos, vão estar aqui 9h, de sexta-feira agora, todos convocados e convidados para essa reunião maravilhosa. Eu quero, de público, parabenizar e louvar a Deus todos aqueles que durante 2021 fizeram um excelente trabalho
de zelo, de amor pela obra do Senhor. E destacar aqui os jovens, né? Nossa mocidade, sempre mesmo. E muitas vezes eles caminhando com aquela força, claro, de Deus e por conta própria mesmo, fazendo suas programações, que nos deixa muito felizes mesmo. Parabéns a todos os envolvidos aí, que espera que 22 seja melhor ainda. Vou chamar aqui o pastor Alexandre, se não há mais nenhum aviso. Agradecer mais uma vez aos irmãos e encerrar com a bênção apostólica. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos encerrar com oração e a bênção. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito e Divino Espírito Santo sejam sobre vós, sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos dê uma semana de paz. Eu vou correr ali para a porta que eu queria